Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor, professora, aluno e aluna que ama a escola bíblica dominical. O objetivo do canal é trazer comentários que agreguem ao seu plano de aula, ao seu plano de ensino, que norteie o seu conhecimento, te traga uma clareza eficiente, que você entenda o assunto, ser edificado por ele e assim prossiga entendendo a mensagem das Escrituras Sagradas. Quero agradecer a você que é inscrito no canal, te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus likes, pela tua divulgação, pelo teu compartilhamento do nosso trabalho com os demais grupos, colega ou pessoas. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação, ainda não é um inscrito, eu convido-te a vir a inscrever-se no nosso canal. Na parte inferior do seu vídeo você vai ver uma frase escrita inscrever-se em letras brancas. E você clicando nela, você se tornará um inscrito. E tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Se gostar dos vídeos, aí você vai dar like dizendo gostei. E vai comentar, divulgar, compartilhar nas redes sociais com os demais amigos, ajudando-nos a levar a palavra de Deus, a semear a palavra de Deus, jogar a semente em terras boas. Você também pode ativar o sininho. Quando você clica no sininho, você é notificado de vídeos novos quando eu postar vídeos novos aqui. Eu posto todas as semanas. Aí você vai receber a notificação, como se alguém estivesse te dizendo, corre no canal que tem vídeo novo. Aí você vai assistir esses vídeos em primeira mão. Você também pode ter acesso a vídeos de trimestre passado, das lições passadas. Elas estão em pasta chamada playlist. Clica nessas partes, lá está o trimestre inteiro, tanto das lições de jovens quanto dos adultos de trimestre passado estão disponíveis para você assistir, divulgar, compartilhar. E você pode comentar, fazer o comentário aqui também. E à medida que eu posso, eu vou respondendo aos comentários dos inscritos. A lição de hoje é a lição de número 5, datada do dia 3 de novembro de 2019, com o título Os discípulos são livres da prisão. O texto do dia. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora disse, ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Atos 5, 19 e 20. A síntese. Por anunciar o nome de Jesus, os apóstolos foram presos, mas o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os libertou. Hoje estudaremos sobre a situação dos discípulos que, por falarem da mensagem de Cristo, levantaram muitos inimigos, por falarem da palavra de Deus, foram caluniados, injuriados, por falarem a palavra de Deus, sofreram por isso, foram presos, mas a situação do texto mostra-nos que Cristo estava com eles, operando milagres, dando inclusive livramento da prisão em certas ocasiões necessárias para ele continuar a palavra de Deus. No primeiro tópico, a oposição à obra de Deus. No primeiro ponto, do primeiro tópico, diz a oposição dos próprios religiosos. A gente poderia esperar a oposição de pessoas que não fossem religiosas, principalmente a religião judaica ou cristã. Mas nós vemos ao longo do Novo Testamento que tanto os religiosos da religião judaica se opuseram ao cristianismo, como as pessoas que se levantaram contra a obra dentro do próprio cristianismo. Pedro fala sobre isso, João também fala de alguns inclusive obreiros que se levantaram contra ele. Paulo, da mesma forma, escreve aos Tessalonicenses a sua oposição dentro do próprio cristianismo. Agora, em oposição à obra de Deus, sempre haverá pessoas, porque a intenção do inimigo é exatamente essa: atacar a verdade, desestabilizar as pessoas que estão pregando a Cristo, para que a obra de Deus não canse, não ande, para que a obra de Deus não ande como deve andar e não alcance os objetivos pelo qual ela está sendo proposta por Cristo. Mas Cristo já nos alertou dizendo que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo. Mesmo eles morrendo o martírio, sofrendo e sendo acusados falsamente, eles prosseguiram semeando a mensagem. E essa mensagem alcançou corações, alcançou até pessoas que de outrora, como vamos ver em lições posteriores, o próprio Paulo, que era de oposição, que perseguia e matava os cristãos, se tornou um cristão por receber a Cristo, por revelação de Cristo, entender que aquilo era a obra de Deus. O segundo ponto do primeiro tópico é a inveja que corrói. Primeiro, muitos maus obreiros tiveram inveja de Paulo.
tiveram inveja de Paulo por Paulo ser um dos apóstolos bem-quisto, Paulo ser considerado um grande doutor da lei, explicar e ganhar muitas almas, e depois começaram a acusar Paulo de que ele queria, na verdade, era dinheiro. E Paulo disse que ele trabalhou com as suas próprias mãos para o seu próprio sustento, para não ser pesado aos irmãos. E aos Tessalonicenses ele inquiriu, dizendo: vós e Deus, Tessalonicenses, são testemunha de quão santa, justa e pia tenho me portado para convosco que creste. Então ele vai desmascarando esses maus obreiros invejosos. Então a inveja, ela corrói, a inveja não nasce com o homem porque Deus coloca lá, mas nasce com o pecado, o inimigo trouxe isso. Isso nasce quando ele observa o trono de Deus e deseja exatamente aquilo. Então a inveja é você observar o outro e desejar exatamente o que o outro tem, o que ele adquiriu, você desejar exatamente aquilo. Então o que os discípulos adquiriram, que os fariseus e as demais classes religiosas não tinham, era a unção do Espírito Santo, os milagres. Nós vemos pessoas oferecendo até dinheiro para Paulo para ter esses dons espirituais. Então, a inveja é exatamente isso. As pessoas terem aquilo que você tem. Querem ser o que você é. Agora, o que Deus nos concedeu que fôssemos e que somos é para a obra dele. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, não para o nosso próprio mérito. Então, quando é assim, as pessoas não podem ir contra aquilo que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo, a graça de Deus. Então vamos ficar firmes, por mais que os invejosos estejam em nosso meio, porque vamos ter sucesso na nossa caminhada espiritual. Se não for aqui na terra, no céu teremos galardão. A injustiça dos homens é o terceiro ponto do primeiro tópico. Quer dizer, eles lançaram injustamente os discípulos na prisão. E esses discípulos não porque tinham nada contra eles. Eles estavam falando a verdade, trazendo coisas que beneficiariam a vida das pessoas, a libertação, a felicidade, as bem-aventuranças. Eles pregavam o caráter, pregavam a pureza, a piedade. Isso aí não é nada ruim para o ser humano. Mas então por que aquelas pessoas lançaram os discípulos na prisão? Exatamente pela inveja, exatamente por eles verem na mensagem que os discípulos pregavam erros na sua própria vida, pecados na sua própria vida. Eles não queriam ser tocados pela palavra para se corrigirem, porque eles eram os líderes e as lideranças dificilmente se dobrariam diante de outras pessoas para reconhecer o seu erro. Então, agiram injustamente colocando os discípulos na prisão. Segundo tópico, a libertação da prisão. Primeiro ponto, um anjo do Senhor liberta os apóstolos. Nós vemos a presença dos anjos no Novo Testamento. Nós vemos que um anjo do Senhor libertou a Pedro da prisão, preso injustamente. Pedro volta. E agora os discípulos estavam na prisão e o anjo do Senhor os tira e deixa as cadeias fechadas. Os guardas não percebem isso e eles foram recomendados para ir ao templo, falar das palavras de Deus. Eles vão ao templo e contam o milagre que Deus fez. Eles não fugiram, mas saíram por ato de um milagre. Então a ação dos anjos em nossa vida ela é bem real. Não existe um anjo da guarda, como colocaram ao longo da história da igreja. Inventaram o anjo da guarda, um anjo que vai para onde vamos, o anjo da guarda vai. E nos livra do perigo. Isso é limitar o poder dos anjos. O anjo ele pode nos livrar, não porque está junto conosco, mas ele pode ser enviado a qualquer momento. E a velocidade dos anjos é muito mais rápida de qualquer acidente ou acontecimento que viria a acontecer na nossa vida. Então eles têm um poder, é superior. O próprio salmista disse que Deus fez os homens um pouco menor do que os anjos e de glória e de honra o coroaste. Quer dizer, os anjos não estão limitados pelas barreiras físicas, barreiras materiais. Quer dizer, para entrar numa casa, num quarto, eles não precisam entrar pela janela propriamente ou pela porta, mas eles passam pela parede. Essas barreiras físicas não seguram eles. E as velocidades são muito grandes. Agora, os anjos do Senhor são enviados. Enviados por quem? Por Deus. Não adianta ficar pedindo serafins, querubins para nos proteger, que não é assim que funciona. Quem sabe do perigo é quem está olhando o futuro, quem está vendo com a sua presciência, o próprio Deus. Nós não conhecemos o nosso futuro, não sabemos o que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 minutos na nossa vida. Mas Deus sabe e através disso Ele envia os seus anjos. Agora, o que a Bíblia diz é que os anjos do Senhor se acampam ao redor do que os temem e os livram. Então, um acampamento ele não é permanente, não é um anjo da guarda que fica acompanhando os seus passos. Um acampamento ele pode ser provisório por algo que vem, uma tempestade, uma batalha espiritual e te dá o livramento.
Agora, eles são enviados, nós devemos saber disso, são enviados por Deus. E tem algum tipo de anjo que não vem, os serafins não vai descer aqui, os querubins também não. Na angelologia bíblica você aprende isso. As categorias, as classes de anjo não descem assim. Agora, algumas descem que são os anjos ministradores, enviados, como diz o escritor aos Hebreus, a favor dos que hão de herdar a salvação. Mas é Deus que envia, não é nós que exigimos classe de anjos, serufins, Miguel, arcanjos, não somos nós que decidimos. Deus é quem envia, Ele é quem sabe o melhor para conosco. Segundo ponto do segundo tópico, a perplexidade dos incrédulos. Quer dizer, quando eles foram ver a cadeia, não tinha ninguém lá. Mas como saíram? Eles não tinham explicações para isto. Porque as cadeias estavam fechadas, os guardas estavam a postos, mas os discípulos não estavam lá. Então não há explicação para milagres. Você pode tentar fazer o que for para explicar um milagre, fenômenos sobrenaturais, dizer o que causa isso, explicar a fé. As coisas que estão na parte da transcendência, elas não conseguem ser levadas para o laboratório. Cientista nenhum vai te dar explicação por que o paralítico nasceu paralítico e de repente ele está sã, curado. Não vão te dar essas explicações. Agora, pela fé, nós cremos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Pela fé, nós cremos que os milagres acontecem. Essa é a fé como o dom de curar, os dons de milagre, etc. Pela fé. Então a fé não é experimentável, não é visível, não é provável em laboratório nenhum. Tudo é pela fé. E diante desses milagres, muitos doutores ficam perplexos, muitos incrédulos ficam perplexos, muitos homens cientistas ficam perplexos, porque só o cristão sabe o que é milagre. O terceiro ponto do segundo tópico é, da prisão eles foram ao templo. Eles poderiam ir para casa, poderiam fugir, poderiam ir para qualquer outro lugar. Mas o Espírito disse que eles fossem ao templo. A igreja estava em oração. Eles precisavam dar a resposta da oração da igreja. Então a igreja observou aquilo e ainda observou o milagre. Acresceu a fé dos que serviam a Cristo. É assim que Deus faz. Ele responde às nossas orações, acresce a nossa fé, traz o amadurecimento e nos deixa ainda mais confiáveis nele e na sua palavra. Terceiro ponto, o que mais importa é obedecer a Deus. A lei de Deus está acima das leis humanas. Se os homens colocarem na Constituição brasileira um exemplo, leis que venham infringir a lei de Deus, aí é mais interessante obedecer a Deus do que aos homens, porque Deus sabe o que é o melhor para cada um de nós. Se os homens vierem a colocar leis que contraditem a nossa fé cristã, é mais interessante obedecer a Deus, porque a salvação é condicionada à nossa obediência à lei divina. E provavelmente muitas leis contrariam a palavra de Deus, porque muitos homens, legisladores, estão a favor das leis das trevas, da ordem das trevas, das potestades do ar, que é para contrariar a igreja, contrariar a palavra, contrariar a nossa fé, nos trazer sofrimento, como foi esses discípulos. Agora, os discípulos não obedeceram a Deus. Eles disseram que importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando Pedro e João sofreram com chicotadas, foram ditas a eles, nunca mais falem sobre este nome. A resposta de Pedro foi, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E continuaram propagando o nome de Cristo, porque importa obedecer a Deus do que aos homens. Se os homens proibirem da gente adorar e servir a Deus, é melhor que continuamos desobedecendo os homens e servindo e adorando a Deus. Se proibirem de estudar a palavra, de servir a Deus, nos obrigarem a servir a outro Deus e nos propondo por isto a morte, é melhor ser mártir, porque a Bíblia chama os mártires de fiéis, de vencedores, de vitoriosos, aqueles que morreram e não negaram ao nome de Cristo. No segundo ponto do terceiro tópico, nós temos um conselho prudente com um julgamento equivocado. Não sei se o conselho foi prudente. Para o escritor da lição, sim. Então ele diz assim que Gamaliel, que chegou, reuniu o Sinédrio e disse, olha, vamos esperar, se os homens estão falando de Deus, vamos ver se essa obra é de Deus. Se ela for de Deus, ela vai crescer. Se não for de Deus, ela não vai crescer. Porque apareceu Teudas, apareceu Judas e fez muitos discípulos, cada um. E quando Judas morreu, os discípulos se dispersaram. Quando Teudas morreu, os discípulos se dispersaram. Então não era obra de Deus. Mas se a obra for de Deus, ela vai crescer. Agora, se nós olhar por essa lógica, tem muitas religiões que estão crescendo assustadoramente. Religiões do Oriente Médio que não falam de Cristo. O hinduísmo cresce assustadoramente. Outras religiões crescem assustadoramente. Os testemunhos de Jeová crescem assustadoramente. Apesar de
contrariar a palavra de Deus, apesar de não ser a palavra de Deus, não ter Cristo como seu Salvador, crescem. Então, se a lógica é crescerem assustadoramente, é de Deus, essas religiões deveriam ser, mas eles falam contra Cristo, contra a palavra, desvirtuam a palavra e não pode ser cristãos ou seguidores de Cristo, até porque muitos não acreditam em Cristo. Agora, ele disse que esperasse os discípulos, que não fizesse isso, amenizou o sofrimento dos discípulos. Isso fez com que o Sinédrio esperasse e não trouxesse julgamento. Por uma parte, para os discípulos foi ótimo, porque tiveram uma falsa trégua diante do sofrimento e do martírio causado pelos cristãos por crer em Jesus Cristo. Terceiro ponto do terceiro tópico, perseguidos, mas triunfantes. Então, os discípulos posteriormente continuaram a perseguição, não houve trégua nenhuma. Século I, século II, século III, a perseguição continuou com a igreja primitiva. Muitas pessoas morreram, né, por o judaísmo, pelo Império Romano e pelos imperadores, né, que causaram grande sofrimento à igreja primitiva, até depois de João, dos apóstolos passarem, que vieram os filhos, né, vieram Policarpo e os demais. A perseguição continuou contra a igreja. Agora, a igreja continuou crescendo assustadoramente, ela não parou. O inimigo não vai parar a obra de Deus. Esta obra de Deus ela não pode parar. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Este é o sistema que a Bíblia coloca de evangelização, de crença e de eficiência com o chamado do Mestre. Então nós estamos hoje aqui por causa do sofrimento de muitas pessoas. Foram perseguidos, mas triunfantes. Se a igreja hoje ela galga uma tranquilidade no Brasil e em certas partes do mundo, é porque ali tiveram pessoas que entregaram a sua própria vida para que você estivéssemos aqui. Então a pergunta é, e nós o que estamos fazendo em prol do evangelho? Qual a nossa disposição, disponibilidade diante de sofrer pelo reino de Deus, se caso for necessário? Nós teremos a fé arraigada, então as lições ela vêm para isso, para acrescer a nossa fé, aumentar a confiança na palavra e nos preparar, se caso vier algum problema para a igreja, nós estamos dispostos a continuar, mesmo que custe a nossa própria vida. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Professor, professora, que você possa alcançar o coração dos nossos jovens com essas palavras, com esse testemunho de Atos e mostrar que a firmeza e a grandeza de quem serve a Deus está em servir a Deus com fidelidade e disponibilidade a abandonar tudo desse mundo em prol do amor de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe e que você tenha uma boa aula.